Bom, agora então, fazendo uma pequena síntese do que das questões que eu tenho respondido pelo fórum, aqui agora nesta sessão que a gente fez, aqui pelo Meet. Então, resumir um pouco o que eu já comentei, que é inclusive o conteúdo, ou parte do conteúdo, né, da atividade 1, né, da AT1, da atividade avaliativa 1. Então, eu vou comentar um pouquinho, fazer uma síntese breve e ver se ajudo, digamos assim, de alguma forma, na compreensão. Então, vocês têm ali os recursos, tem o texto do livro, né, tanto ali do capítulo da unidade de aprendizagem 1 quanto da unidade de aprendizagem 2. Então, a T1 está baseada nesse conteúdo, né? E, enfim, vamos lá. Basicamente, o que eu peço ali para vocês fazerem nessa atividade é explicar as três principais perspectivas teóricas que dão sustentação à sociologia. Então, se vocês estão olhando ali o conteúdo, né, vocês devem ter observado, a gente já comentou isso num vídeo anterior, que a sociologia ela tem três grandes referências teóricas. Ela nasce com Auguste Comte e numa perspectiva positivista, né, que depois vai se consolidar com a teoria do Durkheim. Depois você tem uma outra matriz também muito forte, que é aquela ligada ao pensamento sociológico de Marx, de Karl Marx. E depois você tem uma terceira que é matriz teórica que diz respeito ali, que está diretamente ligada à teorização inicial elaborada pelo Max Weber. Bom, a partir dessas três matrizes teóricas, né, século XIX, século XX, foram se configurando é, três grandes perspectivas. Então, né, hoje a sociologia trabalha principalmente nessas três grandes perspectivas que acabam configurando três grandes paradigmas, né, três grandes modelos de construção do conhecimento sociológico. Num vídeo anterior que a gente já postou, eu havia comentado que nós também podemos olhar a construção do pensamento sociológico a partir de outros dois paradigmas, né? Do sistêmico funcionalista e do crítico estruturalista. Mas aí basta você olhar o vídeo anterior que eu explico um pouquinho, né, digamos assim, essas diferenças. Hoje eu queria me deter um pouquinho mais exatamente no conteúdo dessas três perspectivas, né? Ora, e para facilitar, digamos assim, né, a comparação, né? A perspectiva funcionalista, ela diz respeito a uma forma de compreensão da sociedade, ou seja, você toma a sociedade como um objeto de estudo científico, levando em conta os mecanismos de equilibração ou autoequilibração da sociedade. Ou seja, o que está por base, por baixo, melhor, da sociologia funcionalista, é a ideia que a sociedade configura um grande sistema e, como todo grande sistema, as partes se relacionam e as partes estabelecem equilíbrios espontaneamente. Há uma lógica, digamos, uma lógica sociológica que vai fazendo com que as diversas partes da sociedade, os indivíduos, os grupos, as classes, as instituições, os comportamentos, os costumes, etc., se encaixem, né? Então, é como se, digamos assim, se imaginasse uma grande é, enfim, uma grande máquina no qual as partes se encaixam, o funcionamento de uma parte interfere nas outras e vice-versa, né? Então, a sociologia funcionalista, na prática, ela trabalha um pouco
né, desta forma. Se a gente pegar essa metáfora da máquina, é uma boa metáfora, né? Então, o funcionamento da sociedade está diretamente ligado ao desempenho que as partes têm e a conexão que essas partes têm com relação ao conjunto da sociedade, né? Por isso que você pensa, por exemplo, em funcionalidades e disfunções, né? Então, por exemplo, se você tem uma sociedade que tem um determinado padrão moral vigente e algumas pessoas passam a ter uma conduta que não é condizente com esse padrão moral, a tendência é que essas pessoas sofram a pressão da sociedade, o controle, a repressão, coerção, etc. Até que essas pessoas consigam estabelecer um comportamento adequado com o padrão moral vigente nessa sociedade. Então, a compreensão sociológica funcionalista, no fundo, o que ela está tentando entender é o que traz estabilidade, né, ao funcionamento da sociedade. Então, não se trata de questionar as contradições da sociedade ou como que as pessoas interpretam a vida em sociedade, mas conseguir desvelar exatamente esses mecanismos que causam estabilidade, ou seja, estão funcionando de forma adequada dentro do padrão da sociedade, ou também os mecanismos que causam instabilidade, né? Ou seja, que estão em choque com o padrão vigente nessa sociedade. Então, a sociologia funcionalista, em resumo, para trazer um pouco assim o que seria o âmago dela, né? Ela está diretamente ligada a essa perspectiva, ou seja, né, como que os grupos, as classes, os papéis, os valores, os padrões, etc., eles vão se conectando, vão estabelecendo um vínculo que tende a se auto-perpetuar, né? Ora, isto pode trazer, digamos assim, essa tendência à perpetuação, à manutenção do funcionamento da sociedade, pode ser uma boa notícia ou uma má notícia, digamos assim, né? Então, se você tem, por exemplo, uma sociedade eminentemente racista, né, você vai ter mecanismos sistêmicos de manutenção do racismo. Então, toda vez que você tenta quebrar, né, o racismo que estrutura, que organiza essa sociedade, você vai ter uma reação contrária de parte da sociedade, né? Uma tendência a eliminar aquilo que causa desequilíbrio. Da mesma forma, se é uma sociedade machista, uma sociedade misógina, que tem um padrão de violência contra as mulheres, uma sociedade LGBT-fóbica, que tem, pode ser assim, um padrão de discriminação, etc., contra gays, lésbicas, transexuais, etc., ou uma sociedade que tem um padrão religioso que discrimina visões, cosmovisões, visões religiosas distintas, etc. Então, ou uma sociedade baseada na exploração da classe trabalhadora, como é o caso do modo da sociedade baseada no modo de produção capitalista. Então, todas as vezes que há uma tendência a alterar o funcionamento desta sociedade, se cria um desequilíbrio, né? Ora, entender a lógica dessa sociedade é entender essa lógica do equilíbrio, né? Então, portanto, né, é entender como que essa sociedade tende a perpetuar-se, como que essa sociedade tende, digamos assim, né, a manter uma identidade, né? Lembrando que identidade vem de idêntico, ou seja, a tendência da sociedade é manter-se idêntica àquilo que ela já é, né? Então, a sociologia funcionalista, ela tenta entender esses mecanismos pelos quais a sociedade busca o tempo todo padrões de equilíbrio, busca o tempo todo eliminar disfunções, ou seja, fatores, processos, atitudes que coloquem em risco a estabilidade de funcionamento dela. Essa é uma forma de compreender a sociedade, né? A perspectiva funcionalista. Tem uma outra perspectiva
E só completando, e você tem uma matriz muito, digamos assim, determinante desta forma de organizar a sociologia, que é o pensamento do Emile Durkheim. Bom, o segundo modelo, que é a sociologia do conflito, né? Aí se trata de compreender o funcionamento da sociedade, mas trazendo à tona as contradições que a estruturam, né? Entendendo que é, é, os mecanismos de perpetuação, de manutenção da sociedade, como ela se apresenta, podem muitas vezes trazer danos a uma parte da sociedade, podem representar negação de valores universais, como igualdade, liberdade, etc., podem se concretizar como formas de opressão a determinados grupos sociais e de exercício de poder autoritário, tirânico, despótico de outros grupos sociais. Então, trazer à tona essas entranhas contraditórias do funcionamento da sociedade é a principal tarefa de uma sociologia do conflito, né? Então, nesse sentido, não há tanto a preocupação em, digamos assim, evidenciar o que faz com que a sociedade readquira a sua estabilidade sistêmica. Não, a perspectiva é o contrário. É exatamente trazer à tona os mecanismos pelos quais a sociedade vai criando estruturas que têm natureza opressiva, né? Que tem como característica fundamental estabelecer relações de dominação, de exploração, de coerção de um grupo sobre outro, de uma classe sobre outra, e nesse sentido, nesta análise, potencializar a compreensão, a explicitação e até a potencialização das lutas emancipatórias. Então, na perspectiva de uma sociologia do conflito, pensar de forma científica a sociedade é entender as opressões, as contradições que a estruturam e colaborar para a superação dessas contradições. Então, geralmente, a sociologia do conflito ela tem um caráter mais engajado, né? Então, você vai fazer a pesquisa, por exemplo, de como que numa sociedade racista o movimento negro está lutando contra, né, essa estrutura opressiva. Ou então como que numa sociedade patriarcal, feminista e misógina como a nossa, as mulheres estão estabelecendo lutas para superar estas formas de opressão. Ou então, né, como que os grupos da chamada população LGBTQIA+, né, que tem um padrão de identidade, orientação sexual que não reproduz o padrão binário vigente, né, como que essas pessoas lutam para garantir os seus direitos e se opor a formas de opressão, de violência, de discriminação, etc. Ou então como que os trabalhadores vão se organizando para gerar transformações no modo de produção capitalista em função do processo de exploração que vai gerando uma concentração, uma desigualdade cada vez maior e assim por diante. Então, como se pode observar, a sociologia do conflito ela tem um caráter crítico e emancipatório, ou seja, trata-se de pensar situações de opressão visando a superação dessas situações, né? Na direção de relações sociais que correspondam, digamos assim, né, às expectativas de igualdade, de liberdade, de direitos, etc., dos diversos grupos, rompendo, por exemplo, né, hierarquias opressivas em diversas áreas. Então, é uma sociologia diretamente ligada, né, a um certo, a uma certa luta, pode-se assim, para a construção de uma sociedade sem opressores e oprimidos, sem explorados, sem exploradores, enfim. Então, é uma outra maneira de se organizar o pensamento sociológico, né? Não se trata aqui
simplesmente da luta social. A luta social é feita por toda a sociedade, pelos grupos, etc. Mas como que eu compreendo cientificamente a luta social, inclusive potencializo essa luta na direção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, etc. Então, veja que foge um pouco aquela ideia de uma sociologia, de um sociólogo como alguém distante, alguém separado dos conflitos, das contradições, alguém que toma a sociedade como se fosse um objeto, da mesma forma que um biólogo faz a análise, enfim, de um ser vivo, que um químico faz análise de uma substância, que um físico faz análise de um movimento. Não, não. Isso é mais próximo, digamos assim, da sociologia funcionalista, né? A busca de uma certa objetividade, etc. Na sociologia do conflito, é claro que é necessário todo esse padrão, buscar ter uma atitude ao máximo, né, que não seja valorativa, enfim, mas entendendo estas contradições, que na realidade são as contradições reais que as pessoas vivem. Né? Então, se você é uma pessoa negra numa sociedade racista, você vai viver uma situação na qual você não pode ser plenamente você mesmo em termos de direitos. Né? Se você é uma mulher numa sociedade machista, a mesma coisa. Se você é trabalhador numa sociedade capitalista, a mesma coisa, assim por diante. Então, a luta contra as diversas formas de opressão, né? Como que essas opressões são internalizadas nas pessoas. Né? Então, o sistema, com caráter opressivo, ele tende a se reproduzir, mergulhando na própria consciência das pessoas. Então, nem todos os trabalhadores têm consciência sindical, têm consciência de classe, né? Nem todas as mulheres estão no movimento feminista ou estão lutando por igualdade de direitos. Algumas mulheres assimilam, digamos, uma visão machista e até reproduzem na educação dos seus filhos. Então, nem todos os negros conseguem perceber o caráter perverso que o racismo tem, estruturando papéis, expressões verbais, relações sociais, etc. E, enfim, então a sociologia do conflito, ela tenta trazer à tona essas situações todas e compreendê-las com o máximo rigor acadêmico possível. Né? E a gente tem a terceira perspectiva, que é a interacionista. Né? E aí há uma influência aí, muito forte, né, do Max Weber, no sentido da matriz, né, digamos assim, né, do pensamento sociológico weberiano, que coloca a construção dos significados, né, o estabelecimento de papéis que vão sendo reproduzidos a partir das relações que nós temos com outros, com as outras pessoas. Então, de certa forma, eu sou, digamos assim, aquilo que eu vejo refletido no outro e vice-versa. Né? Daí a ideia da perspectiva interacionista. Então, o ser humano ele não existe fora da ação social, e a ação social vai se construindo a partir do momento que a gente vai interagindo com as outras pessoas, e nessa interação a gente vai criando identidades, estabelecendo compreensões de nós mesmos, vai estabelecendo papéis a partir daquilo que as relações sociais vão estabelecendo. Né? E, ao mesmo tempo, nós vamos estabelecendo essas relações sociais. Né? Então, aí, digamos assim, você tem uma matriz teórica fundamental desse tipo de sociologia em Max Weber, mas depois esse trabalho continua com outros autores, né? Goffman, Cooley, etc. São autores que vocês vão encontrar depois aí também nos nossos textos de apoio, explicando um pouquinho essa perspectiva. Mas eu queria trazer aqui à tona, né, alguns aspectos relativos a essa terceira perspectiva. Né? E veja que ela é diferente, né, tanto da funcionalista quanto da sociologia do conflito. Né? Então,
não é que sejam exatamente contraditórias. Às vezes você pode pesquisar, né, um objeto sobre as três perspectivas e você vai ter alguns dados que são absolutamente convergentes, algumas informações, algumas conclusões que são absolutamente convergentes. Agora, a questão é como se faz a arquitetura desse pensamento científico sobre a sociedade, né? Então, aí você está, digamos, numa terceira arquitetura. Uma coisa é a arquitetura do pensamento funcionalista, sociológico funcionalista. Outra coisa é a arquitetura do pensamento sociológico focado no conflito, na contradição. E outra coisa é a arquitetura do pensamento focado nos processos de interação, né, e de troca de significados, né? Ora, esta terceira perspectiva, ela está diretamente ligada a um processo através do qual a sociedade vai se construindo numa espécie de movimento contínuo de ir e vir que vai se estabelecendo entre as pessoas. Então, eu sou professor universitário, né? Veja, né, o que é ser professor universitário dentro da sociedade brasileira do século XXI, né? Isto depende muito de como que eu vou interagindo com a instituição na qual dou aula, com os alunos com os quais eu vou me relacionando, com as interações que eu tenho com os demais colegas professores, com a minha participação em congressos nacionais, internacionais, com os marcos legais que vão se estabelecendo, com a cultura midiática que vai enxergando o que é ser um professor universitário de uma forma ou de outra, enfim. Então, eu não crio a minha identidade de professor de forma isolada, né? Eu vou construindo essa identidade num processo contínuo, né, de relação com esses inúmeros atores, fatores, instituições, processos, etc., né? E, ao mesmo tempo, eu estou participando disso tudo. Eu estou interagindo com os meus alunos, eu estou conversando com os meus colegas, eu estou trabalhando numa instituição universitária, eu estou indo nos congressos, eu estou escrevendo, estou tendo feedback, que escrevo, etc. Enfim, dentro desta relação toda, eu estou interferindo na identidade do que é o papel de professor universitário e, ao mesmo tempo, toda esta realidade está definindo para mim o que é ser professor universitário. Então, veja que é um processo contínuo, né? Que às vezes a gente não percebe o seu caráter complexo, multifacetário, processual, porque a gente está envolvido nisso, né? Então, eu, por exemplo, já dou aula há muito tempo. Então, eu dou aula na Unisantos, já estou completando 32 anos, né? Comecei muito jovem, bem jovem mesmo, né? Enfim, então ainda sou um pouco jovem, mas enfim, aí já é besteira, aí já mas é ilusão. Mas enfim, quando eu comecei a dar aula na Unisantos, lá no início dos anos 90, o que era um professor universitário é algo muito diferente do que é hoje, né? Tanto nos padrões de relacionamento com os alunos, nas funções que a gente ocupa dentro da instituição, na sustentação, nas cobranças e assim por diante. E não era só ali desse microcosmo que é a Universidade Católica de Santos, né? Já participando de seminários, congressos, tal, eu ia tendo uma visão do que era ser professor, né? Veja, a sociedade foi se modificando, né? Quando eu comecei a dar aula, é, ou pode ser assim, a integração digital, né, era muito pequena, né, em termos aí eh, de avanço de internet, né, mesmo os recursos que nós tínhamos em termos aí de computador, etc., eram muito limitados, né, muito do que a gente fazia era com papel mesmo, né, enfim, é, com, tinha pode ser assim, as possibilidades que nós temos hoje em termos
né, de troca de informações. Então, hoje em dia, eu acompanho um congresso de filosofia que está acontecendo na Alemanha pelo YouTube. Depois eu mudo o canal do YouTube, eu posso acompanhar um simpósio de sociologia que está acontecendo na Itália. Quer dizer, então, a forma de interação, né, a velocidade, por exemplo, você publicar um artigo, etc., tudo isso modificou. Né? Então, veja, por que eu estou pegando esse exemplo? Né? É que não há uma identidade fechada do que é ser professor. Essa identidade ela vai sendo tecida nesse conjunto de relações que vão se modificando no tempo e no espaço. Ora, a sociologia interacionista, ela vai tentar exatamente compreender esse complexo processo que envolve o micro ao macro. Veja, não é que a sociologia vá fazer, a sociologia interacionista não deve ser confundida com a psicologia. A psicologia também vai analisar isso, mas ela vai analisar muito mais, digamos assim, explorando a natureza de processos subjetivos, afetivos, conscientes e inconscientes que vão acontecendo dentro de cada um de nós. Então, esse mergulho na alma humana, dentro dessas relações, a psicologia faz. O que interessa à sociologia compreensiva é você entender esses processos, né, pelos quais a sociedade vai definindo e sendo definida a partir de uma criação e recriação constante de identidades, de papéis, de instituições, de padrões, de valores, de regras, etc. Então, entender esse processo social, ou entender esse processo na perspectiva social, é a tarefa da sociologia interacionista. E eu peguei o exemplo do professor, podia pegar qualquer outro exemplo. Né? Por exemplo, o que é ser pai hoje, o que era ser pai há algumas décadas ou há 100 anos atrás, assim por diante. Né? O que é ser homem, né? O que é ser mulher, né? Dentro da sociedade vai se modificando. Né? Então, desde coisas muito simples que a gente pode observar. Então, quando era garoto, tinha aquele papo, não, homem não chora, enfim. Né? Hoje, um homem que expressa os seus sentimentos, né, é reconhecido como alguém que tem um valor, né, pode ser assim, né, isso representa um grau de sensibilidade que para muitos é valorizado dentro da sociedade, etc. Por outro lado, você também tem processos reativos. Na medida que papéis, funções, instituições vão se modificando, pessoas que criaram uma identidade muito cristalizada, né, também não vão conseguindo entender. Então, hoje, o surgimento do conservadorismo, do tradicionalismo, etc., está muito ligado à aceleração dos processos de transformação. Hoje, como a gente interage de forma muito rápida, né, os meios, as mediações digitais estão aí, né, nos dando informações, etc., há uma demanda crescente para que as pessoas possam expressar, né, as suas opiniões, as suas convicções, as suas opções, as suas simpatias, as suas antipatias e assim por diante. Isto faz com que haja uma aceleração desse processo. Ou seja, a sociedade vai tomando consciência que ela é, digamos assim, plástica, né? Ela é moldada por ela mesma. E ela está num processo contínuo de transformação. Então, a compreensão desse processo, ou a percepção desse processo, faz com que quem tem uma identidade, cumpra papéis, exerça funções institucionais que estão dentro de um outro paradigma, reaja. Né? Então, uma sociedade, por exemplo, para pegar os exemplos que a gente deu, numa sociedade machista, na medida que avança a consciência de igualdade sexual, você vai ter a reação. Aí o pessoal começa a formar aí grupos, né, a chamada machosfera, é, Red Pill, etc., são grupos que não estão entendendo que o papel do homem e da mulher se modificou. Né? Então, uma sociedade que tem um racismo estrutural, como a sociedade brasileira, quando você vai avançando em políticas sociais que promovam a igualdade racial, quem tem uma visão consciente ou inconsciente mais
racista também vai reagir, né? Uma sociedade heteronormativa, né? Quando vê o surgimento de grupos que reivindicam respeito, direitos, etc., né? E que tem outros padrões de identidade sexual, de orientação, de convicção, de gostos, de natureza afetiva, erótica, etc., também vai reagir, né? Uma sociedade marcada por um capitalismo tremendamente exploratório, uma das sociedades mais iguais do mundo, como é a sociedade brasileira, com uma burguesia que concentra o capital, né, de uma forma violenta, usando para isso recursos lícitos, ilícitos, etc. Quando você começa a tentar pensar em distribuição de renda, igualdade socioeconômica, direitos dos trabalhadores, também vai reagir, enfim. Então, reações conservadoras, tradicionalistas, experiências mais violentas como o neofascismo, etc., são típicos de uma sociedade que reage a mudanças, e essas mudanças são aceleradas na medida em que as pessoas vão tomando consciência que nós somos um artifício, né? O ser humano não é um dado natural. O natural está o nosso corpo, nosso organismo, né? O batimento do nosso coração, o funcionamento do nosso fígado são dados naturais, né? O restante é um processo contínuo de criação, né? Então, é que a gente tende a olhar o que é cultural, ou seja, aquilo que é inventado, elaborado por nós, como se fosse natural. A gente confunde o cultural com o natural. Então a gente acha natural uma sociedade desigual, mas sociedade desigual não é natural, é cultural, a gente que inventou, né? A gente acha natural que homens mandem e mulheres obedeçam. Olha, isso não é natural, isso é cultural, a gente que inventou. A gente acha natural que tenha gente rica e gente pobre, e gente que fica mais rica porque tem gente que fica mais pobre. Isso não é natural, isso é cultural. Quando a gente vai percebendo isso, né, pode ser assim, as mudanças vão ocorrendo, né, as pessoas passam a perceber, não tem por que eu aceitar essa situação, né? E então isso vai gerando mudanças, né? É, 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 como se dá esse processo em termos de compreensão, de estabelecimento de identidade, papéis, etc., a sociologia interacionista nos ajuda a entender. Como se organizam as lutas contra essas situações, a sociologia do conflito nos ajuda a entender. E como que o sistema tende a se perpetuar, digamos assim, né, a forma de funcionamento vigente, hegemônica na sociedade tende a se perpetuar, a sociologia funcionalista nos ajuda a compreender. Portanto, veja, aqui são caminhos diferentes, arquiteturas diferentes, trajetórias diferentes do pensamento sociológico. É uma mesma ciência que pode ser organizada segundo 3 paradigmas distintos. Enfim, não sei se ajudei, melhorei ou atrapalhei o estudo de vocês. Espero que tenha ajudado. Então, vocês têm ali a unidade de aprendizagem 1, unidade de aprendizagem 2, que tem algumas informações básicas que dá para você fazer direitinho aí. Atividade 1, né, que eu peço ali para você fazer um texto explicando com suas próprias palavras, mas de acordo com esses conceitos, né, essas 3 perspectivas teóricas aí da sociologia. Então, e depois tem as outras unidades, 3, 4, 5, que aí a gente vai explorando um pouquinho mais os fundamentos disso, né? Então, ali, especialmente, né? Então, a teoria de Durkheim, teoria de Marx, teoria de Weber, etc. Enfim. Mas aí, qualquer dúvida, vocês podem mandar lá no fórum, né? Eu respondo as dúvidas, tanto do fórum quanto do e-mail, sempre às quartas-feiras, a partir das 17 horas, das 17 até as 18h40. Né? E o nosso vídeo, eu abro a tela uma quarta-feira sim, uma quarta-feira não, a partir das 17h50, 17h50 a 18h40. Então, se você quiser, a gente interage diretamente aqui pelo vídeo, né? Via de regra, eu respondo as perguntas, depois de responder, aí eu gravo o vídeo como eu fiz hoje, tá certo? Então, agora já até avançou, são 19h20, mas eu costumo gravar após um pouco as perguntas para tentar até, às vezes, sintetizar alguma coisa assim, tá certo? Então, um grande abraço a todas, a todes, a todos, né? Enfim,
a gente conversa aí, ou pelo, pelo e-mail, ou pelo fórum de dúvidas, né, ou então nos nossos vídeos. Então, daqui a 2 semanas, semana que vem não, na outra semana, então a gente volta a fazer aqui, abre a tela para quem quiser conversar diretamente, tá bom? Então, fiquem em paz, fiquem bem, muita felicidade para vocês, muita saúde, e a gente vai se falando, tá bom? Por esses recursos. Então, um grande abraço, até mais.